Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, aparece direto em prova e é fundamental no direito administrativo: as parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Muita gente ouve falar, né? Mas assim, o que são exatamente? Como é que funcionam na prática? Qual a lei que manda nisso tudo? Nosso objetivo aqui é descomplicar, sabe? Deixar tudo bem claro, especialmente para quem está começando a estudar direito agora. A gente vai usar como base a lei principal, que é a Lei 11.079, lá de 2004, e para ajudar a gente a entender todos os detalhes, os macetes, temos aqui nossa especialista no assunto. Tudo pronto para descomplicar esse universo das PPPs? Com certeza, prontíssima. As PPPs são, assim, ferramentas muito importantes para a administração pública, mas é verdade, cheias de detalhes, né? Tem muita coisinha ali que a gente precisa entender bem. Mas vamos organizar as ideias. Vai ser tranquilo. Ótimo. Então, vamos começar pelo começo, né? O básico do básico. O que define uma parceria público-privada? O que ela é juridicamente falando? Perfeito. Bom, tecnicamente, a Lei 11.679 que você mencionou, ela define a PPP como um contrato administrativo de concessão. Só que é uma concessão em modalidade especial. Basicamente, é uma forma de colaboração, um acordo, né, entre o poder público, seja a União, estados, municípios, e uma empresa privada, Uma colaboração para quê, exatamente? para implementar e gerir serviços ou até mesmo obras que são de interesse público. E geralmente são projetos grandes, complexos, de longo prazo. E olha, um ponto crucial para diferenciar já de cara: a PPP não é a mesma coisa que a concessão comum, aquela da Lei 8.987 de 95, sabe? Ah, boa. Essa é uma dúvida comum, né? Qual a diferença principal, então? A diferença fundamental, assim, o pulo do gato, é que na PPP sempre mesmo vai existir uma contrapartida financeira do poder público para o parceiro privado. Na concessão comum, a remuneração da empresa vem basicamente da tarifa que o usuário paga, certo? Pensa num pedágio de uma rodovia concedida de forma comum. Já na PPP, essa remuneração pode vir só da tarifa, pode vir só do governo ou pode vir de uma combinação dos dois. Mas o governo sempre entra com a parte do dinheiro. Entendi. Então, essa participação financeira do governo é o que caracteriza a PPP e a diferencia. E isso leva a tipos diferentes de PPP, imagino. Exatamente. A lei prevê duas modalidades principais de PPP. A primeira é a PPP patrocinada. Nesse caso, a remuneração da empresa vem de duas fontes. Uma parte vem da tarifa paga pelos usuários do serviço. Como no metrô, por exemplo. Isso, prefeito. Metrô, VLT, algumas rodovias. O usuário paga a passagem, ou o pedágio, mas essa arrecadação sozinha não cobre todos os custos e o lucro esperado pela empresa. Aí, para complementar, o governo entra com um pagamento adicional, uma contraprestação pública. É um patrocínio, por isso o nome. Ok, patrocinada. Tarifa do usuário, mais dinheiro do governo. E a outra modalidade? A outra é a PPP administrativa. Aqui a coisa muda um pouco. Nessa modalidade, a remuneração da empresa vem exclusivamente do poder público, 100%. O governo é o usuário direto ou, pelo menos, o principal interessado no serviço. Hum. Exemplos disso, para ficar mais claro. Claro. Pensa, por exemplo, na construção e a operação de um presídio. Não tem tarifa para o preso, né? Quem paga pela disponibilização daquela estrutura e dos serviços associados é o governo. Outro exemplo comum: hospitais públicos construídos e gerenciados via PPP. Ou então, projetos de iluminação pública, onde a prefeitura paga a empresa para modernizar e manter a rede. Nesses casos, é PPP administrativa. Faz todo sentido agora. A diferença está na origem do dinheiro que remunera o parceiro privado. Bem claro. Agora, vamos para as regras do jogo. Quais são os requisitos, as condições para se poder firmar um contrato de PPP? Tem limites, né? Tem sim, e são bem importantes. A Lei 11.079 é a base, como falamos, mas ela dialoga com outras leis, né? Inclusive com a nova Lei de Licitações, a 14.133, em vários pontos. Mas vamos aos requisitos específicos da Lei de PPPs. Primeiro, um que chama atenção: o valor mínimo do contrato. Ah, eu li sobre isso. É um valor alto, né? Sim, 10 milhões. Na época da lei, em 2004, era um valor ainda mais expressivo.
Hoje continua sendo um valor considerável. Isso já mostra que a PPP não é para qualquer coisinha, né? O legislador quis direcionar esse instrumento para projetos de maior vulto, mais complexos, que realmente justifiquem toda a estruturação que uma PPP exige. Entendi. É um filtro para focar em grandes investimentos. E o prazo de duração desses contratos? O prazo também é uma característica marcante. A lei diz que a vigência do contrato de PPP deve ser de, no mínimo, 5 anos e, no máximo, 35 anos. E atenção, esse máximo de 35 anos já inclui eventuais prorrogações. Não pode passar disso. 5 a 35 anos é bastante tempo. Por que tão longo? Principalmente por causa do volume dos investimentos. O parceiro privado geralmente faz um investimento muito alto no início do projeto para construir a infraestrutura, por exemplo. E ele precisa de um prazo longo para recuperar esse investimento e ter o retorno esperado, seja pela tarifa, seja pelos pagamentos do governo ou pelos dois. Além disso, a própria complexidade da gestão do serviço justifica um prazo mais estendido. Ok, valor alto, prazo longo. Que mais? Tem restrição quanto ao objeto do contrato? O que pode e o que não pode ser uma PPP? Tem sim, e essa é uma vedação bem importante. A lei proíbe que o contrato de PPP tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, ou o fornecimento e instalação de equipamentos, ou a execução de uma obra pública isolada. Como assim? Quer dizer, não posso fazer uma PPP só para construir uma ponte? Ou só para contratar pessoal de limpeza? Exatamente. Não pode ser só isso. Para ser PPP tem que ter algo mais. Geralmente envolve a prestação de um serviço associado àquela obra ou àquele equipamento. Pensa na ponte. Não pode ser só construir. Teria que ser, talvez, construir e operar, manter, prestar algum serviço relacionado à ponte por anos. Ou no caso da limpeza. Não pode ser só fornecer os funcionários. Teria que ser, por exemplo, a gestão completa das instalações de um prédio público, incluindo limpeza, manutenção, segurança, etc. Tem que ser um pacote de serviços, uma solução mais integrada. Entendi. Tem que agregar valor além da simples obra ou fornecimento. É uma gestão de serviço público, no fundo. Perfeito, é isso. E tem mais requisitos importantes, claro. Já falamos da contraprestação pública, né? É essencial que o governo pague algo ao parceiro privado. Se a remuneração vier só da tarifa do usuário, não é PPP, é concessão comum. Certo, a contraprestação pública é a assinatura da PPP. E a licitação, como funciona? A licitação é sempre obrigatória para contratar uma PPP, e a modalidade definida pela lei é a concorrência. A nova lei de licitações, a 14.133, trouxe algumas novidades e procedimentos, como o diálogo competitivo, mas a regra geral para a PPP na lei específica ainda aponta para a concorrência. É um ponto que gera alguma discussão, mas a obrigatoriedade da licitação é indiscutível. E a questão fiscal? Com contratos tão longos e caros, como fica a responsabilidade do governo? Esse é um ponto neurálgico e importantíssimo. Todas as obrigações financeiras assumidas pelo poder público numa PPP têm que obrigatoriamente respeitar os limites e condições da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que é a Lei Complementar 101 de 2002. Isso significa que o governo tem que demonstrar que tem capacidade orçamentária para arcar com aqueles pagamentos ao longo de todo o contrato, que pode durar décadas, né? Tem que ter previsão no PPA, na LDO, na LUA. O controle fiscal é muito rigoroso para evitar endividamento excessivo e insustentável. Ufa, bastante regra. Mas isso dá uma segurança jurídica maior, imagino. Agora, o que realmente torna a PPP diferente no dia a dia, além dessas regras formais? Quais as características que se destacam? Boa pergunta. Além do longo prazo e da contraprestação pública, que já comentamos, acho que duas características são bem marcantes e definem muito a PPP na prática. A primeira é o compartilhamento de riscos. Ah, sim. Isso sempre aparece quando se fala de PPP. Como funciona essa divisão de riscos? Funciona assim. O contrato de PPP obrigatoriamente tem que ter uma cláusula que a gente chama de matriz de riscos, definindo de forma muito clara, muito detalhada, quais riscos ficam com o parceiro privado e quais ficam com o poder público. Que riscos são esses? São vários, né? Risco de engenharia, a obra custar mais que o previsto, risco de demanda, ter menos usuários que o esperado, risco ambiental, surgir um problema ambiental não previsto,
risco financeiro, variação de câmbio, juros, risco regulatório, risco político, enfim, tudo que pode dar errado num projeto complexo. E qual a lógica para dividir? Quem fica com o quê? A lógica principal é alocar cada risco para a parte que tem a melhor capacidade de gerenciá-lo, de mitigar seus efeitos. Por exemplo, o risco de engenharia de a obra atrasar ou estourar o orçamento geralmente fica com o parceiro privado, que é quem está executando a construção. Ele tem mais controle sobre isso. Já um risco de mudança inesperada na legislação que afete o projeto, ou um risco de o governo não conseguir as desapropriações necessárias, normalmente fica com o poder público. Essa clareza na divisão, desde o início, é fundamental para dar segurança para as duas partes e evitar brigas futuras. Entendi. Em teoria, isso evita que o governo seja pego de surpresa com custos extras, né? E qual outra característica marcante que você ia mencionar? A outra é a remuneração vinculada ao desempenho. Isso é muito importante. O pagamento que o governo faz ao parceiro privado na administrativa ou a parcela que ele paga na patrocinada não é um valor fixo, pago de qualquer jeito. Ele está diretamente ligado à qualidade e à disponibilidade do serviço prestado. Como assim? Tem metas? Exato. O contrato estabelece indicadores de desempenho bem definidos. Por exemplo, num hospital, pode ser o tempo de espera para atendimento, a taxa de infecção hospitalar, a satisfação dos pacientes. Numa rodovia, pode ser a qualidade do asfalto, o tempo de atendimento a ocorrências. A performance da empresa é medida com base nesses indicadores. Se ela atingir as metas, recebe o valor cheio. Se ficar abaixo, o pagamento é reduzido. Se superar, pode até ter algum bônus dependendo do contrato. Ah, interessante. É um mecanismo para garantir que o serviço seja bom, então. Exatamente. É um incentivo poderoso para que o parceiro privado mantenha um alto padrão de qualidade durante toda a vigência do contrato, que é longa, né? E para dar segurança para o lado do privado, para ele saber que vai receber se cumprir a parte dele, a lei também prevê a possibilidade de o governo oferecer garantias para esses pagamentos. Garantias? Tipo... A lei criou mecanismos específicos para isso. O mais conhecido é o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, o FGP, que é um fundo federal administrado por um banco público. Mas também podem ser usadas outras formas, como a vinculação de receitas específicas do governo, garantias de bancos estatais ou até organismos internacionais. A ideia é dar conforto para o investidor de que o fluxo de pagamentos do governo é seguro ao longo dos anos. Certo. Então temos longo prazo, contraprestação pública, compartilhamento de riscos bem definido, pagamento por desempenho e garantias. São as marcas registradas da PPP, digamos assim. Isso. São os elementos que, combinados, tornam a PPP um instrumento peculiar e potente, mas também complexo de gerenciar. E como é que nasce uma PPP? De forma resumida, quais são as etapas para tirar um projeto desses do papel? É um processo longo e que exige muita preparação. Não é da noite para o dia, definitivamente. Tudo começa geralmente com a identificação de uma necessidade pública, um serviço que precisa melhorar, uma infraestrutura que falta e a constatação de que o governo talvez não tenha recursos ou capacidade para fazer sozinho no curto prazo. A partir daí, vem a fase de estudos de viabilidade. São estudos bem aprofundados, sabe? Viabilidade técnica, econômico-financeira, ambiental, jurídica, para ver se o projeto se sustenta e se o modelo de PPP é realmente o mais adequado. E a iniciativa privada pode participar já nessa fase de estudos? Pode sim. Existe um mecanismo chamado Procedimento de Manifestação de Interesse, o PMI. O governo pode lançar um edital de PMI convidando empresas ou consultorias a apresentarem estudos de viabilidade para um determinado projeto. Se esses estudos forem aprovados pelo governo, quem os fez pode ser ressarcido lá na frente pelo vencedor da licitação da PPP. É uma forma de usar a expertise do setor privado já na concepção do projeto. Interessante. E depois dos estudos? Bom, com os estudos prontos e mostrando que a PPP é viável e vantajosa, o projeto precisa passar por uma série de aprovações internas no governo. Precisa ser aprovado por órgãos técnicos, jurídicos e muitas vezes por um conselho gestor de PPPs que existe em muitos entes federativos. Essa etapa envolve também consultas e audiências públicas, para dar transparência e colher sugestões da sociedade. Depois de toda essa maturação interna, aí sim o governo pode lançar a licitação na modalidade concorrência, como falamos.
E a licitação define quem vai ser o parceiro privado? Exato. Quem apresentar a melhor proposta, que geralmente combina menor valor de contraprestação para o governo e melhor técnica, vence a licitação. Aí vem a assinatura do contrato, que é um documento super complexo, detalhando todas as obrigações, os riscos, os indicadores de desempenho, as garantias, tudo o que a gente conversou. E, finalmente, começa a fase de execução do contrato, que vai durar aqueles 5 a 35 anos, e durante todo esse tempo, o poder público tem que fazer uma fiscalização contínua e rigorosa para garantir que tudo está sendo cumprido. É realmente um ciclo bem longo e complexo. Agora, pensando nisso tudo, vale a pena? Quais são os principais pontos positivos e negativos desse modelo de PPP? Recurso ou agilidade para investir sozinho. A PPP pode acelerar a entrega desses projetos para a população. E além do dinheiro, traz mais alguma coisa? Sim, espera-se que traga também a eficiência e a inovação típicas do setor privado para a gestão desse serviço. A lógica do pagamento por desempenho que falamos incentiva isso. O compartilhamento de riscos também é visto como uma grande vantagem, pois, em tese, protege o governo de estouros de orçamento e imprevistos. E, no final, o objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Ok, essas são as promessas e o lado B, as desvantagens ou riscos. Bom, o lado das desvantagens não é pequeno. Primeiro, os contratos de PPP são extremamente complexos e caros para estruturar. Exigem equipes técnicas muito qualificadas, tanto no governo quanto nas empresas, e consultorias especializadas. Isso tem um custo inicial alto. Segundo, o longo prazo do contrato, que é uma característica, também traz muita incerteza. O mundo muda muito em 20 e 30 anos, né? Manter um contrato equilibrado por tanto tempo é um desafio enorme. E o risco fiscal para o governo? Esse é um ponto crítico. Embora a LRF estabeleça limites, existe sempre o risco fiscal para o governo se o projeto for mal modelado ou se a economia mudar muito. São compromissos financeiros de décadas, né? Se não houver um controle orçamentário muito rigoroso e uma gestão fiscal muito responsável, pode virar um problema sério lá na frente. E, por fim, a necessidade de fiscalização rigorosa. A PPP só funciona bem se o poder público tiver capacidade técnica e administrativa para fiscalizar o parceiro privado de perto, para medir o desempenho, para renegociar o contrato quando necessário. Se a fiscalização for falha, os problemas podem se multiplicar. Entendi. É uma balança delicada, então. Muitos benefícios potenciais, mas muitos riscos e desafios também. E quem é que garante essa fiscalização? Como é que se protege o interesse público nesses contratos tão complexos e de longo prazo? O controle sobre as PPPs é, ou pelo menos deveria ser, bastante abrangente. Ele acontece em várias frentes. Primeiro, tem um controle interno, feito pelo próprio órgão ou entidade pública que contratou a PPP. É a fiscalização do dia a dia do contrato, verificando o cumprimento das obrigações, medindo os indicadores de desempenho. Depois, e muito importante, vem um controle externo, exercido principalmente pelos tribunais de contas, o TCU, no nível federal, e os TCS, nos estados e municípios. Tem um papel crucial. Eles analisam desde a modelagem e a licitação até a execução do contrato e os pagamentos. Podem apontar irregularidades, determinar correções e até aplicar multas. O Ministério Público também atua. Sim, o Ministério Público também pode atuar, tanto na defesa do patrimônio público, quanto na garantia da qualidade dos serviços. Se houver indícios de improbidade administrativa, de dano ao erário, ou se o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada, o MP pode investigar e tomar medidas judiciais. O Poder Legislativo também exerce controle, aprovando as leis orçamentárias que autorizam os gastos com as PPPs e podendo realizar fiscalizações por meio de suas comissões. E a transparência? O cidadão comum tem acesso a informações sobre esses contratos? A lei de PPPs e a lei de acesso à informação exigem transparência. Os contratos, seus anexos, os relatórios de desempenho, os pagamentos efetuados, tudo isso deveria estar disponível para consulta pública, geralmente nos sites dos governos e dos órgãos gestores de PPPs. Além disso, a realização de consultas e audiências públicas nas fases de planejamento e licitação é uma forma de controle social, permitindo que a sociedade participe e opine sobre os projetos. E o Judiciário? O STF já se pronunciou sobre a constitucionalidade desse modelo? Já sim,
O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de analisar a lei de PPPs e considerou o modelo constitucional. Mas, claro, sempre com a ressalva de que os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e as regras fiscais precisam ser rigorosamente observados em cada contrato. Ou seja, o modelo em si é válido, mas a sua aplicação concreta pode ser questionada se houver vícios. Entendi. O arcabouço de controle existe, então. A questão é garantir que ele funcione efetivamente na prática, né? Exatamente. A efetividade do controle é o grande desafio. Falando em prática, esse modelo de PPP é uma invenção brasileira ou veio de fora? E aqui no Brasil, já temos muitos exemplos funcionando? Como tem sido a experiência? Não é uma invenção nossa. O modelo de parceria público-privada, com essas características que a gente discutiu, foi inspirado em experiências internacionais, principalmente do Reino Unido, que começou a usar PPPs de forma mais sistemática nos anos 90, lá com o nome de PFI, Private Finance Initiative. Muitos outros países também adotaram modelos semelhantes, cada um com suas adaptações. E no Brasil? Pegou? Pegou sim. Desde a lei de 2004, tivemos um número considerável de projetos de PPP sendo estruturados e implementados em diversas áreas e em diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal. Temos exemplos bem conhecidos. Em transporte urbano, a linha 4 amarela do metrô de São Paulo é um caso emblemático, foi uma das primeiras grandes PPPs. Várias outras linhas de metrô e VLTs pelo país também usam esse modelo. No setor de saneamento básico, temos várias PPPs, especialmente para esgotamento sanitário. Em saúde, temos o Hospital do Subúrbio, na Bahia, que foi pioneiro, e outros hospitais construídos e operados via PPP. Em presídios, você mencionou? Sim, o Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, é talvez o exemplo mais famoso de PPP no sistema prisional. Tem também projetos de iluminação pública em muitas cidades, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, que usam PPPs para modernizar toda a rede com LED e fazer a manutenção. Rodovias, arenas esportivas para Copa e Olimpíadas, escolas. A lista é bem variada. Parece que o modelo se espalhou bastante. Mas quais os principais desafios que a gente ainda enfrenta para fazer as PPPs funcionarem melhor por aqui? Olha, apesar dos avanços, os desafios ainda são grandes. Um deles é a própria complexidade das regras e dos contratos que a gente já falou. Isso exige uma capacidade técnica muito alta do setor público, que nem sempre está disponível em todos os lugares. Falta gente capacitada para modelar, licitar e principalmente fiscalizar esses contratos. A falta de braço no governo para lidar com isso? Exato. Outro ponto é a insegurança jurídica. Às vezes, mudanças de governo ou decisões de órgãos de controle, ou mesmo do judiciário, acabam alterando as regras no meio do jogo ou gerando muita incerteza para os investidores, o que pode afastar o interesse em futuros projetos. E, claro, a garantia dos recursos orçamentários a longo prazo continua sendo um desafio, especialmente num país com histórico de instabilidade fiscal como o Brasil. Como garantir que o governo vai ter dinheiro para pagar a PPP daqui a 10, 20, 30 anos? Essa é uma preocupação constante para o setor privado. Entendi. Então, tem potencial, tem exemplos de sucesso, mas também tem muito espaço para melhorar a gestão e a segurança desses projetos. Sem dúvida. É um aprendizado contínuo. Instrumentos poderosos, né? Podem viabilizar projetos importantes. Mas, ao mesmo tempo, exigem um nível de planejamento, de gestão, de cuidado técnico e, principalmente, de transparência e controle muito, muito alto. Exatamente. Não é uma solução mágica para tudo. É uma ferramenta que tem que ser usada com muita responsabilidade, com muita técnica. Compreender esses mecanismos, as vantagens, os riscos, as regras, é crucial para quem atua ou estuda o direito administrativo e a gestão pública hoje em dia. Com certeza. O diabo mora nos detalhes, como você disse antes. A modelagem do contrato, a alocação de riscos, os indicadores de desempenho. Tudo isso é fundamental para o sucesso ou fracasso de uma PPP. Perfeito. Bom, esperamos que esta nossa conversa, essa análise detalhada, tenha ajudado a esclarecer os pontos principais sobre as parcerias público-privadas, que tenha sido útil para organizar as ideias sobre esse instrumento tão relevante e, ao mesmo tempo, tão complexo. Tenho certeza que sim. É um tema que sempre gera muito interesse
E muitas dúvidas, né? Pois é. E para fechar, fica talvez uma reflexão, né? Considerando toda essa complexidade, essa necessidade de estabilidade, de capacidade técnica, de visão de longo prazo para gerir esses contratos, será que nós, como país, como instituições, estamos realmente preparados para tirar o máximo proveito das PPPs, minimizando os riscos, especialmente os fiscais e os de execução que a gente sabe que existem? Fica aí a pergunta no ar. Continue acompanhando o Concurseja, tem muito mais conteúdo de qualidade vindo por aí e não deixe de conferir nossas outras aulas, nossos outros cursos disponíveis lá no canal Concurseja para aprofundar ainda mais seus conhecimentos em direito administrativo e outras áreas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!